Então, vou pedir para quem se sentir confortável fechar os seus olhos, para que a gente possa se unir numa mesma vibração, pensamento, nos desligarmos dos nossos problemas aí que está ao nosso redor, para que a gente possa se conectar. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos por mais essa aula, por mais esse encontro, por mais essa troca. Hoje pedimos mais orações para o cristão e vibrações, que continue incessante o trabalho, que a gente possa mandar todas as nossas vibrações positivas para que os mentores espirituais da casa possam aproveitá-las no nosso trabalho, no trabalho que eles realizam. Possamos pensar como se fosse uma grande luz saindo do nosso coração ou da nossa mente, e que essa grande luz fosse um facho que iluminasse todo cristão, que eles possam aproveitar nossa energia, os nossos bons pensamentos e vibrações. Gostaria de pedir também uma vibração especial para o Wagner, para que o desenrolar do trabalho dele aconteça de forma fluida, que ele receba boas oportunidades, que amanhã ele vai disparar o trabalho dele para várias empresas, que alguma empresa ou algumas possam se interessar pelo trabalho que ele realiza com tanta dedicação, que esses e-mails cheguem na mão certa e no olhar certo de quem precisa, para que ele possa crescer no seu trabalho. Senhor, ainda pedimos que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, seus lares, sua família, que aqui todos possam sentir a sua mão sobre sua cabeça, sentir todo o bem-estar, toda a amorosidade, toda a proteção e amparo a cada um de nós que aqui está e também aos que não puderam estar presentes e aos nossos queridos alunos que também só assistem online. Que a sua mão se estenda a todo o nosso grupo para que possamos continuar perseverando na tua palavra e no teu conhecimento. Obrigada, Pai, por podermos enxergar, escutar, falar e pensar. E que possamos usar todo o nosso conhecimento e inteligência para ajudar o próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Obrigada. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse despertar da consciência espírita, né? Então, o que será que é esse despertar, né? Mas antes da gente começar a pensar nisso, no que é esse despertar, a gente precisa entender, relembrar o que é consciência
e entender principalmente que a consciência espírita, será que vai ter diferença, será que não, né? A consciência, a gente sabe que, assim, que é uma palavra que é muito utilizada, até no senso comum, você precisa se conscientizar, você precisa ter consciência disso, você precisa ter consciência daquilo, mas, na verdade, eu não sei como é para vocês, né, mas ela às vezes parece tão subjetiva, né, tão misturada com outras coisas, com conhecimento, com sabedoria, com essa parte cerebral, né? Então, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o que é essa consciência. Não vou fazer um resgate filosófico, né? Porque senão a aula ficaria muito estendida do que os filósofos antigamente descreviam que era consciência, mas nós pegarmos um pouquinho mais a atualidade. E a gente sabe que com o avanço da ciência e da neurociência, principalmente, muitas descobertas estão sendo feitas, né? O cérebro, na verdade, ele foi praticamente um dos últimos órgãos a ser de fato detalhadamente estudado. Então, a gente já via antigamente o estudo de outras partes do nosso corpo, mas o cérebro, para ele ser estudado na sua plenitude, ele tem que estar vivo, né? Ele tem que estar funcionando. E esse era o grande desafio dos médicos, dos pesquisadores antigamente, porque eles não tinham aparelhagem suficiente que mostrasse como o cérebro funciona, como hoje, né? Então, hoje a gente vê que com todos esses aparelhos, eles conseguem ver qual área do nosso cérebro está se movimentando, entre aspas, né? Que ela está mostrando uma atividade, né, cerebral em determinados momentos, outras em outros. Então, com o desenvolvimento da ciência, que eles puderam se aprofundar nessa parte do estudo cerebral, do cérebro. E aí a gente descobre que muitas coisas estão sendo trazidas que o próprio Espiritismo já trazia anteriormente. Então, tem muitas coisas que estão sendo reveladas hoje que está aproximando cada vez mais a ciência do que a doutrina já trazia. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vocês já se perguntaram onde fica a consciência? Vocês já se fizeram essa pergunta? Onde será que fica a minha consciência? Em algum lugar do cérebro, do meu corpo? Na glândula pineal? Não. Onde fica no coração? E é engraçado, porque muitos cientistas se perguntam a mesma coisa. Eles querem descobrir em qual parte do nosso corpo fica a consciência. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não tem parte B hoje da aula, tá? É uma aula que não existe parte B, mas eu vou dar uma primeira dessa parte A e o Wagner vai falar sobre a segunda parte, tá bom? Então pode passar, Wagner. Então vamos lá, a etimologia da palavra consciência vem de conscientia, ou de consciência, de consciere, que significa estar cientes e com a intensidade do saber. Aqui já está dando uma dica para a gente, que é estar ciente de algo e com a intensidade do saber. Também encontramos uma possível raiz formada de junção de duas palavras do latim, conscius mais science. Então, conscius é que sabem bem o que devem fazer, e science é o conhecimento que se obtém através de leituras, de estudos, instrução e erudição. Então, olha só que legal que essa parte do conscius está muito mais ligada à parte moral, à moralidade. A gente sabe bem o que deve fazer. Essa parte do science é o conhecimento. E a gente já viu várias vezes, em vários momentos, né, em aulas iniciais do Básico 1, e que principalmente a doutrina fala que o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, ele tem que ser baseado no equilíbrio dessas duas áreas, da moral e da intelectual. Então, a própria palavra consciência já está trazendo essa aproximação e trazendo essa dica para você, para a gente. Pode passar, Wagner, por favor. Mas, o que é, afinal, consciência? São os nossos pensamentos?
será que a gente pode definir que consciência é o que a gente pensa? E que o pensamento, ou o pensamento pode fazer parte da nossa consciência? Será que o pensamento, ele é uma das partes da nossa consciência? E aí aqui, o que a ciência traz? Podemos afirmar que o pensamento é o veículo de conscientização do homem. Então, ele é o veículo, mas ele não é a consciência, como avaliador da realidade. Nesse sentido, o avaliador só poderá estar plenamente desenvolvido se tiver em mente não apenas a consciência de si, que envolve a sua interioridade, mas também a consciência do outro, que envolve a exterioridade. Então, a consciência, não é que ela transmuta, ela circula nessas duas áreas, a consciência que eu tenho de mim, mas também a consciência que eu tenho do outro. E o outro não quer dizer pessoa, o outro envolve tudo que é exterior a mim. Então, eu ter consciência da casa onde eu moro, ter a consciência da minha gatinha, vamos supor. Então, consciência, esse outro quer dizer tudo que é diferente de mim. E aí, ele fala que o pensamento, ele vai trabalhando com a avaliação da realidade. Aí, olha só que bacana, o nosso cérebro, ele também funciona, que ele tem os mecanismos, né, e na psicologia também vai falar de consciência, consciente, subconsciente, inconsciente, mas, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que ter consciência de todos os movimentos do carro, não é? Engatar a primeira, apertar na embreagem, soltando aos pouquinhos, segurar no freio. Então, tudo isso, no começo, ele tem que passar por uma função que a gente fala que é uma função mais executiva do nosso cérebro. Depois que a gente já aprendeu isso, a gente tem que ficar pensando, que tem que trocar marcha, primeira, segunda, terceira, quarta. Isso já não está mais no nosso consciente. Eu não estou precisando mais avaliar a realidade naquele momento sobre esse aspecto. Não que meu cérebro não está fazendo isso, ele está, mas ele já está no modo mais subconsciente. Vocês entenderam? Que o nosso cérebro, às vezes, inicialmente, um mesmo fato, ele vai estar tomando consciência de, mas se esse fato continua se repetindo infinitamente, ele já começa a se tornar subconsciente. Tá? Até aqui tudo bem? Que é uma parte mais científica, tudo certo? Então tá bom. E aí, num segundo momento, quando eles começaram a entender quais eram os mecanismos, né, os neurocientistas, eles começaram a se perguntar, mas onde fica a consciência? Porque eles viam que no cérebro tinha uma área que era de linguagem, uma que era de memória, um que era para essas funções executivas, outra relacionada à afetividade, outra à impulsividade, mas eles não conseguiam, de fato, localizar, e ainda existe muita controvérsia, então o que eu vou trazer para vocês aqui, hoje, é a visão de um cientista, que, para mim, é o que mais aproxima da parte da doutrina espírita, onde fica a sua consciência, né? Eles também se perguntam muito se os animais têm consciência, se as plantas têm consciência. E aí, assim, elas não têm uma consciência mais plena, os animais, e superior. Mas eles têm, sim, consciência de algumas coisas. Então, por exemplo, é lógico que o cachorro reconhece o seu dono, então ele tem consciência de que o dono, né, que é o outro, só que, por exemplo, falta para ele a consciência de si mesmo. Se um cachorro se olha no espelho, ele não se reconhece como ele mesmo, ele acha que é outro cachorro. Então, os animais, eles têm consciência parcial, eles não têm a consciência completamente desenvolvida como nós, os seres hominais. Chimpanzés, macacos, né, que falam que são mais aproximados, né, da nossa inteligência, do nosso DNA, eles também têm consciência parcial. Eles também, em alguns momentos, não se reconhecem como indivíduos, mas eles têm uma percepção do exterior extremamente aguçada, tá? Então, a gente já tem uma dica que essa consciência, ela também tem que ter essas duas coisas, a consciência de mim e a do outro, para ela ser a consciência plena. E aí, ele começou a fazer uma pesquisa, né, onde fica essa consciência.
Quem fez é um cara lá de Oxford, nos Estados Unidos, na faculdade de Oxford, que chama-se John Joe McFadden. É um artigo que eu peguei dele, tá? Então, ele fala assim, né, que a localização da consciência humana é um mistério milenar, mas uma nova teoria científica indica onde ela está. E para esse professor, ele acredita que a consciência esteja na energia eletromagnética, gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. Então, ela não fica exatamente num órgão, ela não fica num lugar no cérebro, mas ela está toda nessa energia eletromagnética. E aí, se é isso a gente pensa que a gente né, corpo, perispírito e espírito, a gente começa a entender que o espírito, ele é energia, e o perispírito também, mas de uma forma mais densa, a gente começa a perceber que a nossa consciência realmente não está no nosso corpo físico. Porque se ela estivesse no corpo físico, quando a gente morria, o que ia acontecer? A gente não ia ter mais a consciência do que a gente viveu, a consciência de todas as impressões que nós tivemos. Então, também o cérebro, nós temos um arquivo de memória no nosso cérebro. Mas, quando a gente desencarna, a gente apaga toda essa memória. Então, vamos pensar que é como se a gente tivesse um HD externo, né? Então, a gente tem um HD externo, que essa consciência também está lá. Ela não fica dentro de mim. E aí fala que ela é gerada pelos impulsos elétricos que ocorrem entre os neurônios. Então, os neurônios, né? Não sei se todos lembram de quando estudaram isso, ou se chegaram a estudar, mas os neurônios, eles fazem parte do nosso sistema nervoso e são eles que passam os impulsos com as informações, os impulsos elétricos, né? Então, um neurônio vai encostar com outra, como se desse com um pequeno choquezinho, vai? E essas ondas eletromagnéticas vão passando e é assim que a gente vai recebendo a nossa informação. E aí, olha o que ele fala que a consciência é a experiência dos nervos se conectando ao campo eletromagnético autogerado do cérebro. A gente sabe que o cérebro também tem esse campo magnético e que a consciência é a experiência desses nervos se conectando, desses neurônios se conectando a esse campo eletromagnético maior. E aí olha o que ele continua e olha a palavra que estava escrita no artigo. Eu juro de dedinho que tinha essa palavra no arquivo científico. Então fala, ao campo eletromagnético autogerado do cérebro para conduzir o que chamamos de livre-arbítrio e nossas ações voluntárias, afirmou McFadden, um neurocientista americano. Então, quando fala desse livre-arbítrio, e a gente fala todo o tempo na doutrina que nós nascemos com o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, se a gente for pensar também nessas conexões, é como se a gente tivesse o livre-arbítrio de conectar de formas diferentes. Então, por exemplo, o mesmo fato acontece. Eu vou enxergar de um jeito, o Tiago de outro, a Ayla de outro, a Luciana de outro, o Wagner de outro. Para o mesmo fato. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, também o nosso sistema, que já está... É como se ele já tivesse com informações anteriores que o cérebro vai buscar de acordo com o que cada um viveu. Então, nisso a gente entende também a questão do livre-arbítrio, que é também as nossas escolhas, né, que nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas nós também temos caminhos cerebrais diferentes que fazem a gente escolher o A ou o B, no mesmo fato. Estão conseguindo entender um pouquinho, assim, essas relações que eu estou fazendo? Tá tudo bem? Então tá. E aí ele termina esse artigo finalizando que a consciência é, na verdade, o campo de energia do cérebro, tá? Então, de novo, a gente vai para uma outra parte que fala campo de energia. E o que é nada mais que o que a gente vive falando do nosso espírito? E também agora a gente fez as vibrações para emitir as nossas energias. Nós somos campos de energia o tempo todo, tá? Pode passar, Palinha. Aí uma pergunta aqui. A consciência, uma afirmação, na verdade. A consciência precede o espírito
e o espírito precede a consciência. Quando eu li isso, eu demorei bastante para entender. Não faz mais parte desse artigo, mas já faz parte mais voltado para a doutrina. Então, quando a gente pensa que a consciência precede o espírito, vamos entender só esse pedacinho primeiro? A gente não fala de uma consciência universal, ou que todos nós somos feitos a partir de um fluido universal. Essa consciência, então, ela precede o espírito. Então, antes de eu existir enquanto espírito, já existia uma consciência. E aí, quando a gente, no básico 2, principalmente, a gente vai estudar as leis naturais, as leis divinas, que é a lei da igualdade, lei do trabalho, vocês já devem ter lido, talvez, sobre isso, assistido palestras, enfim, que são as leis naturais, que são imutáveis, e que é como se a gente já nascesse com essas leis dentro da gente, né, que a gente já soubesse intuitivamente de todas essas leis. Por exemplo, de você fazer o bem, não fazer o mal, né? Mesmo que ninguém te fale sobre o bem e o mal, isso já está dentro da gente. Por quê? Porque essa consciência universal, ela precedeu, ela veio antes de nós enquanto espíritos individuais. E aí depois fala que o espírito precede a consciência. Aí sim, já eu, constituída de espírito, que eu vou desenvolver a minha consciência individual. Então, aí, nesse sentido, o espírito vem antes dessa consciência. Deu para entender esse trocadinho, assim, né, dessa frase, que a consciência precede o espírito? Pode falar, Viviane. Aqui na primeira parte, fala, né, consciência precede o espírito está em letra maiúscula. Aí depois vem o espírito precede a consciência e está minúsculo. Qual que é a diferença mesmo, Carla? Que o espírito maior, o espírito da verdade, vamos falar assim, esse precede o espírito, é essa consciência maior, então o espírito da verdade. E nós somos qualquer espírito, então por isso que ele está em minúsculo, tá? Então não foi erro de digitação, olha, Viviane, você está bem, né, bem prestando atenção, fiquei feliz. É isso, é no sentido do espírito da verdade. Então, como é o espírito da verdade, é um substantivo próprio. E a gente que é um espírito qualquer, aí ele é em letra minúscula, tá bom? Um substantivo comum. Mas é nesse sentido, de nada. Pode passar, Wagner. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Então, tem sempre a mensagem que fala, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. E o exercício mais difícil que nós temos é de conhecer a nós mesmos. Esse é o exercício mais difícil. Eu acho que é muito mais fácil a gente conhecer o outro, né, e tudo que está à nossa volta, e esse outro, ele também impacta no que nós somos hoje, mas é muito mais difícil a gente tomar consciência do que nós somos, tá? E aí, de nada vale o conhecimento de todas as coisas se eu não conheço a mim mesmo. Pode passar, vai. Aí agora a gente já entra numa parte do Allan Kardec, que ele também perguntou sobre isso, né? Então ele perguntou aos sábios do espaço, que eram os espíritos, onde estão as escritas leis de Deus? E eles responderam, na consciência. Então isso está no livro dos espíritos, e a gente vai se aprofundar bastante no básico 2 sobre as leis de Deus, só que todos eles falam, está na sua consciência, nessa consciência maior, que ela é antes, que ela vem junto de quando eu sou formada enquanto espírito, como se estivesse no meu DNA, vai? Então, dessa forma, todos os seres humanos trazem consigo, esculpidas na própria consciência, as leis divinas. Todavia, embora estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Que esse é a questão da nossa humanidade. A gente não consegue acessar, porque tem vários momentos que também fala que quanto mais longe você estiver das leis divinas, mais chances você tem de praticar coisas que não serão boas para você, dentro desse seu livre-arbítrio, né?
E aí ele continua que para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. Essa conquista é fruto do esforço pessoal, do estudo, da meditação e dos pensamentos nobres. Então a gente também sabe que uma terceira coisa que a gente precisa, a gente tem, né, o desenvolvimento mental ou intelectual e o desenvolvimento moral. Mas tem uma terceira coisa que fala que é a vontade, que a gente tem que ter essa vontade para esse desenvolvimento, que sem essa vontade a gente não desenvolve nem o conhecimento e nem a parte moral. Então, quando fala aqui que é fruto do esforço pessoal, é nesse sentido. Então, vocês estando aqui conosco numa segunda-feira, é fruto do esforço pessoal de cada um de vocês, que acredita e sabe que isso fará bem, né, quanto mais conhecimento vocês tiverem. O despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo, e essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o ilícito e o irregular, e a liberdade e a libertinagem. Então, baseado em tudo isso, e se a gente também vai ler O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, também ele vai descrevendo muito sobre tudo isso. E essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. Ela é força que os impulsiona porque é nascida das experiências evolutivas a exteriorizar-se em forma de ações. Então, a gente tem que pensar que essa consciência, ela também é nascida das nossas encarnações anteriores, que vai se juntando, que ela vai evoluindo, que ela vai se construindo. Encontramos-la em pessoas incultas intelectualmente e ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Então, o que fala aqui? Que mesmo as pessoas mais cultas intelectualmente, muitas vezes ela tem uma ausência de consciência. Por quê? Porque não trabalhou esse conhece-te a ti mesmo, trabalhou só essa parte do conhecimento externo. Especialistas em problemas respiratórios, por exemplo, que conhecem os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas, e que apesar disso usam eles próprios qualquer um desses flagelos, demonstram que ainda não desenvolveram a consciência plena. Então, se você perguntar para um fumante se ele sabe que faz mal o cigarro, ele vai saber, ele vai falar que sabe, ele sabe. Para um alcoólatra ou para um usuário de droga que faz mal, mas ele não tem essa consciência plena, porque ainda está faltando essa terceira parte, que é a vontade e o esforço, que ela é feita nessa tríade. Os seus dados culturais são frágeis de tal forma que não dispõem de valor para manter uma conduta saudável. Então, faltou essa parte do valor, da valoração, desse entendimento maior de que, por exemplo, eu estou prejudicando não só o meu corpo físico, mas também o meu espírito. E eu estou prejudicando o meu desenvolvimento espiritual. Eles não têm essa consciência. Vou falar uma coisinha para vocês. Eu trabalho muito nessa área de sustentabilidade, educação ambiental, né? E a gente fala assim, porque tem que conscientizar as pessoas, né? A não jogar lixo na rua, a reduzir o consumo, enfim. Só que, na verdade, de você ter um consumo consciente, né? Então, hoje essa palavra nem mais está sendo tão usada, a gente está trocando por consumo responsável, ou seja, de você ter a responsabilidade por aquele resíduo que você produz, por exemplo. Porque consciência todo mundo tem, todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão, né? Todo mundo sabe que tem que reduzir o consumo nos dias de hoje com o planeta do jeito que está. Só que muitas dessas ações passam pela falta de esforço e entendimento e uma consciência plena e vontade, né, para mudar essa atitude. Por outro lado, há indivíduos que não têm conhecimento intelectual, mas possuem lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo um comportamento não agressivo e digno, mesmo que à custa de sacrifícios. Então, quantos que não tiveram acesso a escolas e são, na verdade, pessoas extremamente sábias na vida, né, na condução da sua vida? Então, a consciência, ela pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem.
Caso deseje iluminar a sua consciência, eis algumas breves regras que vão ajudar você a alcançar esse propósito. Então, 1. Administre os seus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Então, todos nós passamos por conflitos psicológicos. E aí aqui fala, não fala para você não ter conflito, fala para você saber administrá-los. Então, essa é uma primeira dica. Pode passar, Wagner. Evite eleger homens modelos para seguir. Eles também são falíveis e às vezes se comprometem, o que de maneira alguma deve constituir desestímulos. Então, isso também a doutrina fala o tempo todo pelos falsos gurus, os falsos profetas. E muitas vezes nós, não precisa nem ser um guru, a gente elege pessoas modelo no nosso trabalho, na nossa vida familiar. Uma coisa é a gente usar pessoas como referência, outra coisa é você achar que aquela pessoa é modelo. Ninguém é, porque todo mundo falha, entendeu? Então é isso que a gente tem que ver, porque todas as pessoas têm boas qualidades, todas elas, mas tem coisas que elas ainda estão a superar. Então ninguém é perfeito. Então o que ele fala é para a gente não ir seguindo cegamente. Não ir seguindo cegamente um político, até um ídolo de futebol, um cantor de música, enfim, todos esses, por quê? Porque são seres em evolução tanto quanto nós. Permita-se maior dose de confiança nos seus valores, esforçando-se para melhorar sempre sem desânimo. Se errar, repita a ação. Se acertar, siga adiante. Então, se errar quer dizer refaça, reveja para você não errar mais, né? Não fuja ao enfrentamento de problemas usando desculpas falsas, comprometedoras, que o surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Então, a gente tem uma tendência a usar o desculpismo, que a gente fala, né? E o desculpismo nada mais é para o outro, para fora. Então, colocar o problema como se fosse algo externo a mim. Assim, eu não fui porque aconteceu tal coisa. Não, eu não vou fazer por causa disso. A gente sempre está colocando para externo a nós algo que a gente poderia nós mesmos enfrentarmos. Reaja à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Porque a gente sabe hoje em dia que a depressão é algo que também é um funcionamento bioquímico, né? Mas parte é um trabalho pessoal, um trabalho árduo para a gente sair da depressão. Então, se algum de vocês passa por essa situação, ou tem familiares ou colegas, procurem incentivá-los a procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, porque só essas pessoas vão dar ferramentas para que essa pessoa saia dessa situação. Tenha em mente que os seus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que você lhes dá. Então, quantas vezes a gente acha que a gente é o mais azarado do mundo, que tudo acontece com a gente, que o meu problema é pior que o seu. Quantas vezes a gente não vai desabafar com alguém? Não sei se vocês já sentiram isso. E a gente começa a falar dos nossos problemas e a pessoa começa a narrar os dela 10 vezes pior que o nosso. Quantas vezes, né? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa está vindo trazer os problemas dela, não que você não tenha os seus, mas vamos ter uma escuta afetiva, né? Vamos falar dos nossos, dos próprios num outro momento. Então, assim, o problema, ele pesa de acordo com o peso que a gente dá. Então, é isso que a gente tem que pensar. Liberte-se da queixa pessimista e medite mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Então, em vez de se queixar, tenta procurar a solução. Se não consegue sozinho, procura ajuda. Eu estou falando até em coisas de trabalho, né? Relação com o marido, com a mãe, com o pai. Olha, não estou conseguindo lidar com isso. Procura, né? Porque em vez de ficar só se queixando, tenta procurar soluções. Nunca ceda espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Então, a gente fala, né, cabeça vazia entra qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E lembre-se que você é humano e o processo de conscientização é lento. Você adquirirá segurança e lucidez através de ação contínua e firme.
Então, a gente tem que também olhar para a gente, aprender a olhar para a gente do que a gente é capaz de dar conta e o que a gente ainda não dá conta. E tá tudo bem. O importante é a gente não ficar estacionado, a gente sempre tentar ir melhorando um pouquinho a cada dia. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-la é o desafio para a criatura que aspira por novas realizações. Isso. Mas pense agora. Vai deixar para pensar depois, para pensar mais tarde, para pensar daqui a um ano, porque já passou o tempo. Então, toda essa segunda parte foi tirado dessa redação do Momento Espírita, tá bom? Todo esse outro textinho aí, de como a gente pode fazer para ir melhorando a nossa consciência de si mesmo, tá? Aí agora o Wagner vai fazer uma segunda parte da aula. Na segunda parte, na mesma parte, né? Na segunda parte, na mesma parte, que é tudo parte A hoje. E aqui já falou que você tinha falado, né, de autoconsciência versus autorresponsabilidade, que já mudou os termos para responsabilidade e consciência, todo mundo já tem, né? Já sabe que é errado jogar o papel no chão e que, na verdade, pelo contrário, a responsabilidade é quando você tem a informação, você, que nem a gente está aqui estudando, está sabendo que a gente precisa amar o próximo, precisa ter paciência, sobre muitas coisas aqui a gente está aprendendo e a gente está ganhando consciência e ao mesmo tempo ganhando a responsabilidade aumentando a nossa responsabilidade sobre nossos atos, né? E aqui a gente vai destrinchar um pouco sobre esse resgatar o que nós temos de consciência, o que nós temos de responsabilidade, e não é só... E não, parece um caminho muito de cobrança, meio tenebroso no sentido de exigir, né? Parece que está nos exigindo assim constantemente, mas na verdade é a coisa mais branda do que a gente imagina. É difícil, mas quando a gente conquista, a gente se sente realizado, a sensação de dever cumprido. Eu acho que é isso. Conforme a gente vai avançando, a gente vai sentindo esses benefícios, né? Mas parece que não, parece que é muito difícil, mas não, tem os benefícios também. E a gente vai destrinchar aqui no texto, tá? E aqui o Kardec fala no Livro dos Espíritos, no item 191, a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea, passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nessa não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, né? É o processo de desenvolvimento do ser, o qual se iniciou nos primórdios da evolução. Então, eu fiz uma analogia da nossa vida aqui carnal, de adulto, de criança, que é a mesma coisa espiritual, né? E a gente está, como a gente viu lá os mundos, quais são as evoluções dos mundos, a gente é como se fosse aquela criancinha engatinhando, ainda problemas bem... que para os espíritos mais elevados são problemas bem simples e para a gente é bem difícil. Então, a gente ainda é uma criancinha aprendendo muitas coisas ainda. E aí, comparado a essa vida corpórea, né, a gente está caminhando para essa vida adulta que é a da perfeição, virar um anjo, né? Ter uma consciência completa de todo o potencial do espírito. E aos poucos a gente vai vivendo, né, reencarnando, até passar por todas essas fases, chegar lá depois vai chegar a fase da adolescência, vai chegar toda essa fase, para até a gente despertar e, né, um adulto ele tem as potencialidades, né, intelectuais, fisiológicas em geral, por completo, né? Uma criança ainda não está usando todo o seu potencial ali. E é a mesma coisa da gente. A gente não utiliza todos os nossos potenciais como espírito porque nós estamos limitados, estamos no meio de um processo, né? E aí foi assim. E a notícia boa é que a parte da velhice não existe. Olha só, não tem o declínio, nem a decrepitude,
corpórea. Olha que coisa boa. Nosso espírito não vai ficar enrugadinho no fim da vida, porque não existe fim da vida. A gente sabe que a gente não volta, né? A gente ou estaciona e evolui. Isso que é a parte boa. A gente sempre evolui, nunca retrocede espiritualmente, né? Que essa é a diferença aí que o Carlos observou, bem observado. Aí foi um longo trabalho no tempo para o despertar da nossa consciência espiritual. Somos resultado, o acúmulo de experiência, cada qual vive o mundo de suas facetas de modo diverso, segundo seu grau de entendimento. A diversidade das religiões obedece ao fato de que, na evolução, cada um de nós desenvolveu sua espiritualidade também de modo diverso. Os espíritos partem da igualdade originária, passam pelas desigualdades essenciais e atingem finalmente a igualdade essencial. E é muito bonito porque respeita a nossa individualidade. Essa diversidade é rica, né? Porque se você vai numa sala de aula, tem lá o pessoal mais que fica sentado na frente ali, que a gente ficava falando, na quinta série lá, o CDF lá, o pessoal lá do fundo que faz bagunça, o pessoal que chega atrasado, o pessoal, né? E eu era do grupinho dos roqueiros lá, né? Eu me identifiquei com eles e causa uma diversidade ali de opiniões e eu pude me empatizar e me realizar como um ser. Eu posso ser o mesmo, eu posso ter meus ideais próprios aqui e agir conforme eu quero, com o meu livre-arbítrio. E assim também de forma espiritual, né? Cada um tem a sua individualidade espiritual, a sua forma de lidar com a espiritualidade e a gente respeita. Da mesma forma que os árabes com Alá, lá no Oriente com o hindu, com o Buda, o catolicismo, etc. Cada um tem a sua forma de elevação espiritual, de se elevar, e a gente respeita, né? E a gente quer ser respeitado também, né? Porque a gente tem o nosso modo de se elevar, pensar em Deus, aqui com o Espiritismo, e a gente tem todo o direito de agir da forma que a gente está acreditando, né? E a gente respeita os outros, né? Então, e essa diversidade de culturas e de formas e pontos de vista que faz o mundo ficar mais diverso e mais rico, assim, né? Porque senão ficaria todo mundo padrão, ia ficar uma coisa muito... Não ia ter o livre-arbítrio, né? Porque o ser humano segue caminhos, infinitas possibilidades, né? Cada um segue. Então, isso que faz tudo ficar mais bonito. E aí, depois, com o passar do tempo, essas diferenças aí vai passando a ser mais igualitárias no sentido de perfeição, né? E aí a gente vai ter um mundo, eu não sei como que deve ser esse mundo perfeito assim, dessa forma, mas acho que cada um tem sua individualidade, por mais anjo que seja, mais Sim, perfeito que seja, preserva as suas individualidades, né? sim, eles preservam até que eles conseguem se identificar quem é quem, né? Porque cada espírito realmente é único, mas eles atingem a perfeição moral, né? Então, nesse sentido, todos atingem a perfeição moral, e aí, mas cada um preserva a sua individualidade, a sua história do que viveu ao longo de tantas encarnações. E aí, nessa caminhada evolutiva, através dos milênios, a cada um será dado conforme as suas obras, conforme o seu esforço, interesse em progredir fisicamente, moralmente. É tão bonito, é tão bom, né? A gente ser responsável, a gente é totalmente responsável, né? A gente não precisa ter um ruído, alguém julgando de forma injusta. É muito justo. A gente evolui se a gente quiser, e no ritmo que a gente quiser, da forma que a gente, nosso livre-arbítrio, né, comandar. Então a gente está livre para seguir o caminho que a gente quiser, né? De certa forma, né? Com as ressalvas, né? Com as responsabilidades, né? Leis divinas soberanas, imutáveis e perfeitas governam a vida em todos os reinos. Essa justiça de Deus é absoluta e por isso mesmo escapa às nossas mentes relativas. Então, no meio de toda essa diversidade, todas essas possibilidades, todas essas mentes, essas pessoas, esses espíritos, eles são a lei divina, as leis, né? Amar o próximo como a si mesmo funciona para mim, para a Carla, para o Brasil, para qualquer lugar do mundo, funciona lá no Oriente. Funciona 2000 anos atrás, funciona agora, vai funcionar daqui 2000 anos, vai funcionar em qualquer planeta, em qualquer lugar do universo, essa mesma frase. Porque ela é absoluta, ela é imutável, ela serve para todos, né? A palavra divina, né?
E o que muda são a nossa forma de interpretar, a nossa forma relativa de ser humano que é, né? Que a gente evolui, a gente está tendo uma opinião há 10 anos atrás, hoje a gente já tem uma opinião um pouco diferente do mesmo assunto, relativa, tudo é constante. Agora, as leis divinas, elas são absolutas para todas as épocas, né? Mas na proporção em que formos evoluindo, alargaremos as nossas perspectivas mentais para atingirmos a compreensão das coisas que hoje nos escapam. E o amor de Deus por nós manifesta-se de várias formas, uma delas decorre do fato de nos trazer revelações periódicas. Então é tudo de acordo, né, com, que nem a gente falou, essa questão relativa é relativa ao nosso entendimento, à nossa capacidade intelectual, à nossa capacidade moral. Às vezes a gente pode se ofender com algumas coisas, né, que nem a gente mesmo, que é espírita, às vezes a gente, alguém de fora pede ajuda, alguma opinião, você é espírita, o que aconteceu com fulano, meu, a gente tem que colocar um pé no freio e não pode falar tudo, porque a pessoa não está preparada para saber de tudo, né? Ela é que nem aqui o curso básico, né? Básico 1, básico 2, por quê? Porque a gente precisa nos preparar para depois ir lá para o curso mediúnico, ter contato com os espíritos e ter uma visão mais, uma base, né? Dos conceitos espíritas para poder não se assustar lá com o espírito e a gente vai conseguir enxergar de uma forma natural, né? Aquelas manifestações espíritas, vamos dizer assim. E a mesma coisa com a religião, né? Conforme vai passando o tempo, Jesus não pôde falar do espiritismo, ele deu gatilhos lá, né? Na época, mas a sociedade, o mundo não estava preparado há 2000 anos atrás para ouvir sobre espiritismo, sobre nada disso, né? E aí, tudo com o seu tempo, conforme a nossa capacidade, a nossa perspectiva mental sobre as coisas, né? sobre o entendimento das coisas. E aqui no Espiritismo mesmo tem coisas que eles não podem falar também, porque a gente não está preparado também, e logo mais a gente estaremos. Então, tudo de acordo com a nossa evolução, nossa perspectiva sobre as coisas, né? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai ganhando mais informações, conforme mais a gente estiver preparado. Na antiguidade mais, aí falando sobre isso um pouco, na antiguidade mais remota, para os homens, ou seja, era o ponto de interrogação, um mistério total. A princípio, o termo Deus não significava senhor, o senhor da natureza, mas todo ser existente fora das condições da humanidade, desprovido da capacidade abstrativa, simples e ignorante das leis que regiam o mundo, observa os fenômenos naturais com admiração, perplexidade e certa idolatria. Que nem os primatas via o trovão lá, o raio cortando a árvore, pegando fogo, aí ele achava que era o deus do trovão. E quando a gente vai lá no mar, né? Você vai lá no mar e fica lá na frente, aquele negócio gigante assim, né? Uma ondinha pega você e joga você longe. E você se sente tão pequeno, aquela quantidade de água infinita que você não vê o fim, você fala, o tamanho que eu sou perto disso aqui, mano. Só pode ser um deus esse mar. Aí coloca o deus do mar, aí a gente fica perplexo com essas coisas que fogem da nossa capacidade, né? E a mesma coisa com o espiritismo. Ele é natural, o espiritismo. Espíritos existem, energia, magnetismo, existe e a gente vai chegar um momento que vai ser tão natural essa convivência espiritual que a gente não vai ter mais essa perplexidade, né? A gente vai achar de uma forma natural, né? A gente vai achando, né? Conforme vai estudando, vai entendendo, vai vivenciando, e aí a gente vai achando isso normal. Com o decorrer dos fatos, tivemos novas revelações, que são a sementeira do bem, a oportunidade de reformular nós mesmos, um auxílio fundamental para que possamos, ao longo das nossas encarnações, viver todo esse potencial que trazemos no íntimo, que trazemos na consciência, né? A gente tem todo esse potencial espiritual que está lá dentro de nós, e somos nós mesmos que nos limitamos para essa evolução, né? E conforme a gente vai desencadeando esses gatilhos, né? Conforme a gente vai subindo esses degraus mais próximos, né? Elevados, né? A gente vai se pegando essas coisas carnais e vamos chegando a algo mais elevado de nós mesmos, né? Que está guardado dentro de nós mesmos, que é a nossa consciência, que já nos diz, né? Toda a nossa capacidade. E muitas vezes sentimos a necessidade de uma forma muito natural de nos elevarmos a cada etapa, somando
não só o conhecimento, mas também posturas, atitudes, hábitos que de tempos em tempos devem ser reformuladas, por entender que o homem é mais frágil do que perverso, e a inteligência suprema do universo revela-nos a verdade, pouco a pouco, progressivamente, de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, revelando que a sua justiça é inseparável do seu amor. Basicamente a gente adquirir essa sensibilidade para as coisas mais elevadas, né? Porque se você for ficar num hospital, numa UTI, acompanhando uma pessoa lá, você vira à noite lá naquele hospital, fica em pé, cansa lá, fica lá até as 10 da manhã, virou a noite. Aí você volta para casa, você volta com um sentimento, nossa, que dever cumprido, que sensação boa, mesmo cansado, mesmo. Todo mundo já teve essa experiência. Fiz a coisa certa, eu tenho certeza. A minha consciência fala para mim, eu fiz a coisa certa. Aí se você vai para uma festa, para um lugar, não tenho nada contra, né? Festa, ficar a noite lá e tal. Mas você passa a noite num lugar lá, vira a noite bebendo, sei lá o que, fica até 10 horas da manhã, você volta para casa acabado, numa ressaca, todo, né? Diferente se você fosse no. Não tenho nada contra as festas, já estou falando, só estou fazendo uma comparação, tá? E aí você sente que a diferença, né, do ar que você sente quando você está agindo de uma forma correta, de uma forma consciente, de uma forma elevada, né, nesse sentido. As revelações dos Espíritos convidam-nos naturalmente a ideias mais elevadas, a propósitos mais edificantes, e os ensinamentos de Jesus são aquilo que há de mais elevado e de mais profundo no campo do conhecimento para os homens de todas as épocas, de todas as partes da Terra, possam promover o seu autoconhecimento através da sua própria evolução e seu crescimento individual espelhado naquilo que ele ensinou. Então, essa consciência, como a gente está falando o tempo todo aqui, como se fosse um chip mesmo que está lá dando dicas para a gente, que nem que eu falei agora do exemplo do hospital lá. Parece que tem uma coisa plantada lá que já fala para mim que eu fiz a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, parece que já a gente sabe que jogar o lixo na rua é errado, a gente sabe. Então, é um chip que está lá já nos alertando o tempo todo. E aí a gente ainda tem o Jesus como exemplo ainda, para falar o exemplo prático da forma certa de agir, né? Então a gente tem a consciência e Jesus que veio aqui dar o exemplo para a gente, né? São várias ferramentas aí para a gente se melhorando, né? E depois de Jesus, o mundo não seria mais o mesmo, do ponto de vista espiritual, mas a criatura humana ainda com as suas resistências, com as suas defesas, iria ter dificuldades para assimilar e principalmente para praticar tudo aquilo que ele ensinou. Então, esse exemplo de Jesus que está tendo, que a gente tem a dificuldade de interpretar, de tentar colocar em prática, até mesmo a gente até esquece às vezes, né? Por exemplo, alguém agride, ofende a gente, e a gente sempre faz aquela pergunta: e se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria, né? Aí a gente fala: meu, não dá para agir igual, não dá para ser igual a ele nessa situação. Ou seja, a gente sabe o que é o certo ali, mas a gente às vezes não consegue praticar exatamente, mas é uma questão de exercício, né? Que nem a Carla falou, aos poucos, é uma coisa que vai aos poucos se transformando e tentando, tentativa e erro, uma hora a gente vai acertando. E falando sobre essa parte de consciência, que nem a natureza não... Vou seguir aqui. Por exemplo, a natureza não dá saltos, né, que nem eu estou falando, que é aos poucos. Apesar de tudo que nós vivenciamos ao longo desses 2 milênios, ainda hoje temos dificuldade como consequência do atavismo, ou seja, continuamos presos aos arabouços religiosos de outras épocas, temos dificuldade de assimilar e de admitir esta nova mensagem em nossos corações, e desta forma não modificamos o nosso comportamento, geramos os conflitos individuais e coletivos que vivemos nos dias atuais. Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam os de precária posse material, atormentado por pesadelos carnais de variadas espécies, guerra de todos os martírios, consome-lhes as forças, flagelos de múltiplas expressões, situando a existência de limitações aflitivas e dolorosas. Basicamente esse apego material que nós temos, né? E que a humanidade, aí, depois de 2.000 anos, a gente ainda tem essa necessidade
de material, essa visão materialista, mais apaixonada pelas coisas mundanas, e a gente dá mais importância para essas coisas do que essa elevação da nossa consciência, né? Quanto tempo a gente dedica para ter esse autoconhecimento, para ter essa evolução de autoconsciência, e quanto tempo a gente dedica para coisas que é passageiras, né? Coisas do mundo, assim, né? Do trabalho, enfim, de coisas pode ser chamada de fúteis, vamos dizer assim, né? Uma visão mais ampla, espiritual. Então, a gente ainda estamos apegados, né? Porque a gente ainda vive guerra, né? Passou 2000 anos, a gente ainda vive guerra, matando os outros por causa de território, por causa de interesses, né? Então, tem coisas ainda, muitas coisas ainda que precisam melhorar nessa relação, né? Com a morte do corpo, a alma não atinge a liberação total, além do túmulo prossegue atenta às imagens e ilusões que armou o caminho, escravizada a interesses inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda ordinariamente a posição da criatura que vem dos olhos em marcha impermeável e cega sob pesadas cargas que lhe dobrem os ombros. É como se a gente não atingisse o nosso potencial ali máximo da nossa alma, de tanto apegado que a gente está aqui na vida material, mesmo depois da gente morrer, né? E tantos relatos que a gente tem nos livros espíritas de espíritos que não conseguem atravessar uma parede, não conseguem atravessar a porta lá, porque eles estão tão densos, tão apegados à matéria, que eles estão praticamente quase da mesma parte, da mesma faixa vibracional que a gente, porque eles estão muito apegados aqui às coisas. E conforme a gente vai desapegando, a gente vai se elevando. A nossa alma tem possibilidades infinitas, né? A gente pode viajar o universo aí, teletransportar, e a gente não, às vezes não utiliza, mesmo depois que a gente morre, a gente não utiliza todo esse potencial. Obstinado em disputar a satisfação egoísta entre os companheiros da carne e orientados pelas suas paixões desvariadas, escravizados em seus pontos de vista pessoais e conduzidos por hábitos perniciosos, caminham a passos vacilantes, com a mente voltada para experiências inferiores, né? Que nem eu digo, né? A gente fica muito preso aqui, mesmo depois da morte. E aí a gente conseguiu observar essas coisas como coisas passageiras. Da mesma forma de alguém riscar o seu carro lá, e você vai ficar bravo com isso, vai acabar com a sua semana, você vai ficar falando desse carro arranhado, e a gente sabe, né, que acontece, faz parte, a gente não vai morrer por causa de um carro arranhado. Aí esse desprendimento, conforme a gente vai estudando, a gente vai observando que vai evoluindo aqui, vamos dizer assim, e a gente vai ver tanta coisa que antes, há 10 anos atrás, a gente dava tanta importância e hoje está sendo tão insignificante que a gente não estressa mais. E é isso que essas dores, né, esses pesos nos nossos ombros ficam, né, se a gente ficar muito apegado. Quando a gente desapega essas coisas, a gente começa a ficar mais leve. Aí um arranhado de carro não significa nada. 10 anos atrás eu estava cuspindo fogo por causa disso. Hoje eu já estou suave. E assim vai sendo outros problemas, né? Estou falando do carro, mas pode ser muitas outras coisas que conforme a gente vai vendo que isso faz parte do processo, a gente vai vendo as coisas como uma coisa muito simples, isso aí, eu passo por cima disso aí tranquilo. Outras nem tanto, né? Mas aos poucos a gente vai chegando lá. Através da terceira revelação, o homem que amadureceu o raciocínio com as informações da doutrina espírita essa parte né, de que você desperta e você vê as coisas com um olhar mais. Não estou falando soberbo, né? Longe de ser soberbo, mas soberano, no sentido de ter uma visão mais ampla das coisas, não mundana, né? Aí você supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo, deslumbrando, percebendo que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, quando a gente atinge aquela maioridade, né? Percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Mas a doutrina espírita não se coloca como um tribunal, é acima de tudo o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos, né? E aqui a gente não está falando para a gente desapegar no sentido de confrontar as necessidades materiais, né? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, beber água, fazer um monte de coisa. Mas aqui é mais um convite para dar um olhar especial, né? Para o despertar da consciência, para esse despertar
de quem é você mesmo, das suas potencialidades, né? Que assim a gente vai, né, como aqui diz, né, alcançar horizontes maiores, mais altos, ter uma visão mais ampla das coisas e menos materiais. Esse é um convite, né? Essa nova fé vem agargar e sendo para mais elevadas formas de evolução, sendo a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como uma salvadora mensagem de fraternidade, alegria, comunhão, entendimento, abrangendo as leis mais simples de dívida. É a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e subliminar da vida. Porque não é. Às vezes a gente acha que é chato, né? Ah, o evangelho é chato porque ele falou lá: não matar, não roubar, não fazer. Que chato, a gente acha que isso é chato. É chato ficar vendo sermão, né? Mas não é um sermão, né? Porque assim, esse caminho do bem, quando Jesus nos convida, quem é o, vamos supor assim, a honestidade? Todo mundo aqui acha que é honesto. E a gente sabe que ser honesto é bom. Ser desonesto não é legal. Você, tipo, ficar um passando a perna no outro, desconfiado do outro, aquela pressão. E não é legal. Aí a palavra vem falar, não seja desonesto. Você fala, pô, é tão legal ser desonesto e tal. Aí, de repente, você vira honesto, que nem a gente tá falando da gente sempre evoluir e nunca volta. Depois que você vira honesto, você não quer ser mais desonesto, porque você sabe que é bom ser honesto. Né? Então, quando a gente ganha uma estrelinha lá de um tema específico da vida lá, ó, aí o Wagner ganhou o selo honestidade. Ele já passou por todas as provas lá que ele poderia ter roubado, poderia ter passado a perna em alguém. Ele ganhou a estrelinha honesto. Tem as outras partes lá que precisa desenvolver, mas honesto ele é. Aí eu não quero mais voltar, eu não quero ser mais desonesto. Então a gente percebe que esse evangelho ele não é um implicador, um cara que vai ficar enchendo o seu saco para você ficar mudando as suas coisas. Pelo contrário, ele vai convidar você para ser feliz, porque quanto melhor você é, mais feliz você vai ser. Você vai experimentar coisas novas. E melhor você vai se sentir. Eu me sinto melhor ser honesto, então eu não quero Eu voltar acho que mais. é isso que a gente tem que pensar também, Wagner, que sobre pecados e culpas são substituídos por responsabilidade. Eu acho que é essa palavra. Em primeiro lugar, eu tenho que aprender a ser responsável por mim, né, pelas minhas escolhas, até pelas minhas más escolhas. Então, a gente tem que tirar isso de pecado e culpa, mas e trazer isso para a responsabilidade mesmo. Eu acho que é isso que a gente vai aprendendo enquanto espírito. Né? A partir do momento que a gente consegue dominar e entender melhor esses mecanismos, a gente vai realmente evoluindo, como o Wagner falou, né? E aí ele termina nesse parágrafo aí, né, que a esperança espírita não repousa na fragilidade humana. Então, não está nas nossas fragilidades, mas nas potencialidades que todos nós temos para desenvolver. Então, eu acho que é nisso que a gente também tem que focar. Quais são as minhas potencialidades do meu espírito, né? E tentando melhorar cada vez mais, como o Wagner falou, e ganhar as estrelinhas no final das encarnações. Só para reforçar, Wagner. E aí, e aí a gente, esse é o convite, né, para a gente conseguir extrair da gente o nosso melhor e tentar colocar em prática que a gente vai se sentir mais realizado, né? Em contato com as ideais da nova revelação, o homem, sentindo dilatar-se naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam, aguçando-lhe a sensibilidade, intensificando-lhe a capacidade de amar, convertendo-lhe o coração em profundo estuário espiritual, em que todas as dores humanas encontram eco. Por isso mesmo, assentou-lhe os sofrimentos, de vez que suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia nos planos inferiores em que ainda respira. Em contato com essa nova revelação, né, vamos aqui do espiritismo, a gente tem uma nova visão, uma visão mais ampla das coisas, e a gente consegue passar por ela de uma forma, por esses problemas da forma mais suave, como a gente está falando bastante aqui, né? Desejaria o aprendiz acompanhar por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior, entretanto, à medida que se adianta em conhecimento e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. O mestre Nazareno já havia alertado: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me. Segui-lo é passar pela porta estreita, exercendo a coragem,
convivendo muitas vezes com a solidão, reconhecendo que temos necessidades urgentes de renovar sentimentos, valores, ideais e propostas. Então, nessa caminhada também não é fácil, tem esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, porque no sentido que conforme a gente vai evoluindo, vai deixando velhos hábitos para trás, e a gente é tão apegado àqueles hábitos, a gente fica, nossa, eu perdi aquele hábito de fazer tal coisa, e a gente vai percebe que aquilo é uma perca de tempo depois. E assim como os apóstolos lá de Jesus deixou família, deixou um monte de coisa para trás, foram julgados, foram perseguidos, né? E Jesus não fala que vai ser fácil, né? Carregar essa cruz, né? Não é fácil a gente conseguir chegar, elevar voos mais altos e tudo mais, mas faz parte do processo toda esse conflito, essa pressão, né? E, enfim, aí faz parte do processo. Da mesma forma de sintonia, que eu acredito em amizade, em casal, em pessoas que às vezes você tá com uma pessoa em sintonia com ela e de repente você começa, não querendo ser no sentido soberbo, mas você começa a evoluir, começa a melhorar, a ver coisas, aquelas coisas antigas já não faz tanta graça para você, tanto sentido para você, você começa a ver coisas que faz mais sentido e você vai subindo um degrau e a amizade não fica em sintonia, fica cada um não consegue desenvolver um assunto, né? E aí aquela pessoa meio que perde a amizade com você, perde a sintonia com você, aí você é nesse sentido também, né? Até de casal também, que às vezes perde essa sintonia, perde essa evolução conjunta e perde um sentido. Aí quando você encontra uma pessoa da mesma sintonia, a conversa, que nem eu e a Carla, a gente conversa bastante, a gente tem uma sintonia muito legal, conversa bastante sobre espiritismo, e isso nos agrega muito, né? Que é essa cruz aí, esse convite que Jesus nos faz, né? Segui-lo não nos livros de nossos compromissos perante a vida, pelo contrário, seu convite para que nos esforcemos para viver seu evangelho através de atitudes de união, fraternidade, paciência e perdão, no lar, no ambiente de trabalho, na comunidade, na escola, no núcleo religioso que frequentamos. Convida a viver no mundo seguindo seu exemplo. Somente Jesus pode proporcionar ao homem de todos os tempos a possibilidade desta mudança, de transformação de si mesmo e do mundo que vive. Não é para, né, a gente ser anjo e sumir daqui, né? Pelo contrário, é para a gente poder praticar aqui na nossa encarnação essa oportunidade de exercitar essas virtudes, né, da paciência, do perdão. Então, o teste não falta para a gente aí no nosso dia a dia, para a gente praticar o que Jesus está nos convidando, né? Quanto mais cede a favor de todo, mais é compensado pela lei divina, que enriquece de força e alegria o grande silêncio. Reconhece que o espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de um todo em processo de aperfeiçoamento que não pode fugir, sem dano à cooperação. Mas a maneira da árvore do reino vegetal precisa crescer e auxiliar com eficiência para garantir a estabilidade do campo e fazer-se respeitável. E somente aí desperta a conquista, a paz, que resulta da consciência sem choque com a inconsciência, com o inconsciente, né? Que é irriga de ideais superiores e estimula as realizações enobrecedoras, né? Essa sensação de paz, conforme a gente vai evoluindo, né? A gente com a nossa própria consciência, aquela sensação de que fez a coisa certa, essas sensações que vai gerando conforme a gente vai ganhando cada vez mais estrelinha aí nesses âmbitos. O espiritismo, como um processo libertador de consciências, é uma questão de fundo e não de forma. Apesar da evolução no campo do conhecimento, ainda há uma força irresistível que nos mantém cativos ao passado, às lendas, às crendices, superstições e mitos. Somos viajantes da eternidade. Dentro de nós reside a consciência de que somos seres espirituais em ascensão no roteiro da harmonia e da perfeição. É que nem lá no Kardec que ele falou inicialmente, né? Que a gente que nem uma criança que vai chegar à adolescência para virar adulto e faz parte da vida, né? A gente não vai ser, ninguém é criança e vira adulto de um dia para o outro. Então faz parte dessa ascensão espiritual
passar por todos esses processos, né? Por todos esses erros. Então, essa autoculpa não pode existir justamente por isso, porque a gente está sujeito a falhas, e Deus nos aceita assim, Jesus nos aceita assim, e é para isso que... E é muito melhor a gente aprender de uma forma por conta própria, né, do que alguém fazer a prova para a gente. Então, a gente tem que errar mesmo. Sabemos que o progresso não vem pelo simples crer, mas, acima de tudo, pelo viver a nossa essência espiritual. Romper é a meta. É neste homem alarga-se a acústica da alma, embora os sofrimentos que o aflige, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade, pois um futuro glorioso de luz nos espera. A gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre amparado, né, pelos espíritos superiores quando a gente está nessa dificuldade. Além da gente ter esse chip da consciência aí para saber se a gente está certo ou está errado, temos o exemplo de Jesus para falar na prática, né, o que é certo, como que deve agir. E aí a gente ainda tem um reforço dos espíritos superiores para a gente fazer aquela oração, para poder dar uma acalmada, para poder direcionar as coisas da forma correta. Então a gente tem vários artifícios aí para despertar essa consciência e evoluir cada vez mais, né, para sermos ter essa fraternidade no mundo aí cada vez mais elevada. É um mundo que ainda tem fome, né? E eu ouvi lá uma pesquisa lá que 6 bilhões de dólares é suficiente para acabar com a fome no mundo. Aí você junta aí uma meia dúzia de bilionários aí, eles resolvem esse problema, mas ou cada um dá R$1 aí, dá 8 bilhões de reais. Então a gente não resolveu esse problema básico ainda, que aos poucos, conforme a gente vê outras coisas que melhoraram, né? Mas tem coisas a se melhorar e a gente ficar em alerta sobre tudo isso, né? Que a gente vai ver um mundo muito mais fraterno aí, em breve, conforme o tempo, né? Eu acho que as oportunidades são todas dadas, né? Eu falo assim, a gente que é teimoso, né? A gente é teimoso e não segue o caminho, enfim, que seria, não vou dizer o mais fácil, mas o melhor, né? Então a gente adora, mesmo sabendo de todo o evangelho, sabendo da doutrina, né? Então a gente tem consciência de tudo isso, mas a gente ainda não tem essa responsabilidade moral totalmente desenvolvida, né? Então eu acho que esse é o desafio, e esse que eu acho que é o verdadeiro despertar da consciência espírita, que é o que a aula trouxe hoje para a gente pensar, né? Então, acho que é isso. Wagner, você quer falar mais alguma coisa da aula aí? Não? Eu acho que é basicamente isso mesmo. Bom, na semana que vem a gente continua, lembrando que a gente vai ter a leitura do livro. Não sei como que vocês estão, que vocês têm que ler o Nosso Lar. Quem tem o livro, quem não tem, pode baixar em PDF, assistir o audiobook lá, né, que também tem. Então, é importante que vocês comecem a se planejar nessa leitura, para que a gente depois vai falar qual vai ser a aula. Vamos ver se a gente fecha o calendário já. Na próxima aula a gente apresenta para eles, Wagner, para eles também terem uma ideia de quando vai ser. Normalmente a gente para em julho, tá? No mês de férias, e aí volta em agosto. Mas aí eu acho que o básico 1 já vai encerrar e vocês já vão começar o básico 2 em agosto, que vocês começaram em agosto, não era? Ou eu tô confusa? Foi, né? Então, de agosto a agosto, básico 1, aí depois vai começar o básico 2. Oi, Josi, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu ouvi o Nosso Lar, porque eu comentei com vocês que eu não tenho muita paciência de ler. Não, então, mas é o audiobook. Todinho. Aí tem que ler de novo? Não, né? Se você já escutou agora, você tá com ele na memória ainda, não tem problema. Já. É que eu já assisti o filme, né? É que ele é mais detalhado. Sim, tem mais passagens o livro. A gente vai combinar direitinho, inclusive, qual vai ser a proposta de discussão no dia do livro, e aí a gente já conversa com vocês um pouquinho sobre isso, para cada um ir se preparando um pouco, tá bom? Para poder participar e aproveitar melhor, na verdade, esse momento de troca, né? Cada um pega um capítulo, mais ou menos, né? Explica o que entendeu. Sim. Basicamente vai ser assim, né?
Ou escolhe passagem de acordo também com o que sentiu, né? Uma passagem que lhe foi mais significativa. A gente ainda vai explicar para vocês como vai ser a dinâmica, tá bom? Sim. Ô, Carla, tem o 2 agora, né? Saiu um filme, o 2? Nosso Lar Ainda 2? não saiu, estavam fazendo, não sei se já saiu. Não saiu não, né? Tá Não, bom. eles iam... O que eu sei é que dia 20 agora vai sair o primeiro da Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém. Vai estar nos cinemas agora, semana que vem, para quem quiser assistir, mas aí é romance, né, da Zíbia. Tá? Que sempre tem aprendizado também. Mas o nosso lar... tem bastante aprendizado. Oi, radionovela também tem muito aprendizado. Tá certo, então, gente? Então, vamos fazer a oração de encerramento. Obrigada mais uma vez. Gosto de ver um monte de janelinha aí, um monte de carinhas, isso é muito gostoso. Vamos fechar nossos olhos, ficarem à vontade. Agradecer a Deus pelo aprendizado de hoje, pelo despertar da consciência de hoje, que podemos buscar cada vez mais na nossa consciência ideias que nos façam elevar e poder praticar aqui nessa oportunidade, né, desta encarnação, e praticar o bem, o amor ao próximo e carregar muita luz em todos os ambientes, em todos os lugares, com todas as pessoas e irmãos que estão em nossa volta. Que Deus, os nossos mentores, iluminam a casa de cada um, os nossos cômodos, né? Todos os nossos cantinhos da nossa casa, todos os nossos bichinhos da nossa casa, todos os moradores, que recebam todas essas bênçãos, toda essa luz, né? Que nos recarregue para esta semana, muita alegria, muita paz, muito amor, muita energia, muita disposição, e que podemos realizar nessa semana nossas tarefas. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Você veio aqui na frente? Sofia sendo Sofia, minha gata. Gente, então boa semana para vocês, tá bom? E que realmente aí Deus ilumine todos vocês, que vocês possam ter bastante responsabilidade, não vou falar consciência, tá bom? E que, enfim, que a nossa aula que vem também seja assim, cheia de carinhas, todo mundo possa vir e estar presente, tá bom?